Chegamos à nossa nona aula e nós vamos tratar agora de movimento bidimensional, que é correspondente ao capítulo número 3 do Moisés no Sensweig. Tá? Então o conteúdo da aula de hoje é descrição em termos de coordenadas, tá? Vetores e componentes de um vetor. Tá? Então vamos começar pela descrição em termos de coordenadas, quer dizer, a gente quer descrever um movimento que é como se fosse o movimento de uma formiga em cima de uma mesa. Que ela pode ir para frente, para trás e pode ir para a esquerda, para a direita, tá? E nós vamos usar o fato de que se nós estivermos tratando de coordenadas ortogonais, o movimento dela de ir para frente e para trás é completamente independente, né, do movimento dela de ir para a esquerda e para a direita. Tá? Então, para descrever, basicamente, nós vamos tratar a formiga ou qualquer objeto que nós estivermos estudando movimento como sendo um ponto, né? Esse ponto está num determinado, tem determinadas coordenadas x e y, né? E aí nós vamos tratar de descobrir ou de descrever quem é x de t, ou seja, quanto vale a coordenada x daquele ponto em cada instante de tempo e quanto vale y em função de tempo, tá? Quem que é x, quem que é y? Bom, x é a abscissa e y é a ordenada do nosso ponto P no instante t, tá? São as projeções de P nos eixos OX e OY, respectivamente. Não é muito difícil generalizar para o caso da gente ter, por exemplo, 3 dimensões, certo? Se a gente tiver 3 dimensões, nosso ponto vai ser um ponto no espaço, ele vai ter coordenadas x, y e z, né? E aí a gente pode, por exemplo, tratar para a gente entender a coordenada z, a gente pode imaginar o seguinte, né? Imagina assim a situação, suponha que você tem aqui o seu vetor, certo? O vetor vai ser essa minha retinha que eu tracei aqui. E aí, quem são as coordenadas dele? Bom, eu posso imaginar o vetor como sendo esse que está bem aqui, certo? Bom, mas antes eu estava discutindo o vetor no plano, que era esse cara bem aqui. Então, a projeção dele na direção x era essa aqui, ó. E isso agora é a nossa coordenada x. A projeção desse vetor na coordenada y, ou sobre o eixo y, era esse daqui, que era a nossa coordenada y. E agora nós temos um vetor que está não no plano, ele está fora do plano, e consequentemente, além dessas duas projeções, ele ainda pode ter uma terceira projeção aqui ao longo do eixo z, tá? Então essas são as... Então é assim que a gente analisa para 3 dimensões, tá? Nesse caso específico, no capítulo 3, nós vamos estar mais preocupados em 2 dimensões. Mas só mostrando para vocês como é que a gente faz para passar para 3, tá bom? Vamos continuar. Vamos voltar aqui a discutir a independência dos movimentos nas diferentes direções, tá? Então imagine a seguinte situação. Você tem um carrinho e você é capaz de lançar uma bola para cima, né? Então você tem um carrinho em movimento retilíneo uniforme e a gente lança uma bola para cima, verticalmente, tá? Então a bolinha vai cair atrás do carrinho, à frente do carrinho ou vai cair sobre o carrinho quando ela cair. Ela está em movimento retilíneo uniforme, tá? Ou seja, velocidade constante andando numa reta, né? Bom, nós vamos já dar uma olhadinha numa simulação feita com o matemática, o Wolfram Demonstrations, para a gente ver o que é que acontece. Essa simulação é a simulação do experimento real. Tá? Mas antes disso, vamos voltar aqui no tempo do Galileu. Os apoiadores da teoria de Ptolomeu, eles acreditavam que a Terra estava parada, certo? A Terra estava parada. E o argumento deles era o seguinte, a experiência, né, eles achavam que a experiência mostrava isso. Por quê? Porque eles diziam o seguinte, olha, imagine a seguinte situação, você tem uma bola abandonada do mastro de um navio, certo? Que é essa situação aqui. Você abandona uma bola do alto do mastro de um navio. Se você fizer isso, a bola vai cair ao pé do mastro, né? Agora, contanto que o navio esteja parado. Então, se o navio estiver parado e a bola for abandonada do alto da ponta do mastro, ela vai cair no pé do mastro. Você fizer o mesmo experimento com o navio em movimento, né? Eu brinquei aqui, coloquei uma vela,
como se ela estivesse sendo içada e o vento empurrando ela nessa direção aqui, né? Empurrando o navio nessa direção. Então a bola vai cair para trás do mastro. E essa distância aqui, é a distância correspondente que o navio vai ter andado, no caso aqui, para a direita, tá? E aí, por exemplo, quando você joga a bola de uma torre, ela cai no pé da torre, né? Então, o argumento deles é, se ela não está caindo para trás, é porque a Terra está parada, e a Terra não se movimentou durante o tempo de queda da bola do alto da torre. Esse era o argumento para a Terra estar parada. Tá? E isso não Bom, antes da gente verificar isso, vamos dar uma olhadinha na simulação e ver o que é que acontece lá. Bom, eu vou botar aqui para rolar um videozinho feito com o Wolfram Demonstration, tá? Olha só o que é que acontece. No início, a bolinha é lançada e o carrinho continua andando. A bolinha segue sua trajetória. Dá pra gente ver que essa trajetória é uma trajetória parabólica. Isso vai ser mostrado para vocês ao longo desse curso, tá? Mas ficou claro, deu pra gente ver claramente a bolinha vai cair exatamente no ponto onde está onde está o carrinho, tá? E esse experimento você pode fazer, se você tiver um movimento dentro de um ônibus ou dentro de um carro, jogue uma laranja para cima. Ela volta na sua mão, ela nem vai para sua frente nem vai para trás, ela volta para sua mão, né? Então, por quê? Porque a laranja ela já está dotada do movimento horizontal que você tem quando você está lá dentro do ônibus. Quando você joga ela para cima, ela continua tendo aquele movimento horizontal. Ela apenas adquiriu um movimento vertical que é independente do horizontal. Quando você junta esses dois, quando você faz a composição desses dois movimentos, é aí que surge essa parábola e esses dois movimentos ocorrem de forma completamente independente um do outro. Tá? Esse que é o ponto importante aqui. Então, no nosso caso aqui, no caso do navio, a situação que ocorre é uma coisa desse tipo aqui, né? Então, esse experimento, essa impressão que os gregos tinham, ela tá errada, tá? Porque se esse experimento fosse efetivamente feito, né? Se você efetivamente colocasse aqui um barco, e agora você imaginasse ele caminhando, né? Vou tentar colocar aqui uma sequência de barcos em movimento. E a coisa que você ia ver, a situação que você ia encontrar, é diferente daquela que eles achavam que seria encontrada, né? Bom, acho que tá bom. Vou tentar aqui, tentar descrever, assim, tentando pegar uma carona no experimento, na simulação que a gente acabou de fazer. Então aconteceria algo mais ou menos assim, né? Acho que eu peguei. Então, você se imagina o seguinte, que cada uma dessas cores aqui é o barco um pouco mais à frente, tá? No instante posterior e, portanto, um pouco mais à frente. Por isso que eu coloquei cores diferentes. Né? Então, o que é que ia acontecer? A gente ia ter aqui a nossa bolinha, né? No instante t igual a zero. E conforme ela fosse andando, ela iria ocupando posições desse jeito aqui. Né? E quando ela caísse, ela ia cair ao pé do mastro. Só que alguém que tivesse observando o movimento, né, do navio, no final ele ia enxergar uma trajetória desse tipo aqui, que foi a trajetória que a gente viu agora no carrinho, tá? Então, bom, e aí o Galileu faz uma coisa muito interessante, essa talvez seja a principal mensagem da aula de hoje. Tem uma hora que o Galileu, quando explica isso, ele diz o seguinte, olha, você nunca fez essa experiência, né? E você acreditou no que alguém lhe disse, que acreditou na autoridade de uma outra pessoa que foi dizendo isso, mas nunca ninguém fez o experimento de verdade, né? Se você tivesse feito o experimento, você ia ver que o que acontece é diferente disso que foi colocado, né? Ia ver que é diferente, quer dizer,
o navio, mesmo o navio em movimento, se a bola fosse pesada o suficiente, se ele fosse em condições razoáveis, né, para a gente, por exemplo, desprezar o vento e a resistência do ar, então o movimento ocorreria exatamente desse jeito, né? Então você acreditou, poxa, em ciência, no método não funciona assim. Você não acredita na autoridade de alguém. Um resultado não tem, o resultado não está dado porque alguém disse que é assim. Você tem que fazer o experimento de fato. A autoridade final em ciência é a natureza, é o resultado daquilo que você testa, tá? Então não acreditem em autoridades estabelecidas, não aceitem nem de mim, né? Questionem a todos, especialmente a vocês mesmos, que nós às vezes nos levamos ao erro. Então é muito importante esse questionamento. E não aceitem, por exemplo, se eu disser que alguma coisa é de um jeito, me perguntem o porquê. Né? Não aceitem essa coisa de, eu sou o professor, se eu estou lhe dizendo é porque está certo. Tá? Então o Galileu já nos idos de 1600, né, 1500, e final dos 1500, 1600 alguma coisa. Aliás, o Galileu faleceu no ano que nasceu Newton, 1642. Então, mais de 300 anos atrás, ele já explicava que a gente tem que pensar com a nossa própria cabeça, tá? E voltando aqui a esse ponto, uma coisa interessante, um efeito interessante, é o que acontece numa historinha, né, do caçador e do macaco. Se você imaginar que o caçador, que ele dispara, ele tem uma arma e ele dispara a bala, né, em um certo instante, e na hora que ele dispara, o macaco vê o clarão, se assusta e cai, né? Então você pensa, não, então a bala vai passar por cima do macaco. Não vai, porque o movimento de queda do macaco é igual ao movimento vertical de queda da bala, tá? Então se o caçador mirou certo, ele vai acertar no macaco, mesmo que o macaco caia. Bom, e se o macaco tivesse parado? Bom, se o macaco tivesse ficado bem aqui, ele não seria acertado, né? Porque a trajetória da bala, né, no campo gravitacional uniforme é parabólica, como a gente acabou de ver, a mesma trajetória da bolinha. É claro que é uma parábola muito menos, uma boca muito menos fechada, né? Por quê? Porque a velocidade inicial é muito mais alta. Então é esse o ponto. Mas esses dois movimentos, eles são independentes entre si, tá? E uma vez que os movimentos na direção x e y, e uma vez que o movimento da bala e o movimento do macaco, ambos são regidos apenas pelo que acontece na direção vertical e é a mesma aceleração de gravidade, então o macaco não vai escapar por ele cair na hora que o caçador dispara. É isso aí.